es de oro sólido, tiene rubíes, amatistas, zafiros, topacios, turmalinas, por eso pesa casi 2 kilos. God save the king. Dios salve al rey. Uma figura tenebrosa aparece na coroação do rei Charles III. O que será que significa tudo isso? O porquê isso aconteceu? Será que foi mera coincidência ou simplesmente foi mais uma das cartas totalmente planejadas do próprio sistema, um sistema ocultista que controla e governa o mundo por conta aí da própria elite mundial? O que eles estão dizendo? Qual seria a mensagem subliminar por detrás disso? Bom, essa imagem que você está vendo aí mostra o exato momento da aparição de um ser, ali uma silhueta de algo realmente muito estranho, logo após os guardas reais entrarem ali dentro desse templo religioso onde estavam realizando a cerimônia de coroação do rei Charles III. Algo muito curioso, e eu quero mostrar para você como isso daqui começa a ser algo que foi completamente planejado, programado para que vazasse ao mundo, mostrando mais uma das mensagens subliminares da própria elite mundial, é que olhe como a câmera foi enquadrada, tá? Ela está pegando ali todo o lado esquerdo, as pessoas que estão do lado direito, a porta onde os guardas estão entrando, mas acima da porta nós temos claramente o símbolo que representa o próprio sistema, não só a elite mundial, mas como a nova ordem secular. O olho que tudo vê dentro da pirâmide, representando a própria elite mundial. Então eles deixaram muito claro que estão acima disso. A pirâmide e o seu olho que tudo vê, ela está representada em duas partes. Tá? Se você pegar o símbolo original disso aí, é essa pirâmide com o olho na parte de cima, e abaixo da pirâmide nós temos o que? A base dela. A base que está separada da elite, separada de onde está o olho que tudo vê, representa a massa populacional. Podemos dizer assim, a plebe, que é composta por todos nós, por mim, por você e por todas as pessoas normais, podemos dizer assim, no mundo. Onde apenas 30% do dinheiro que existe no mundo fica rodando e as pessoas ficam batalhando para trabalharem aí todos os dias e conquistarem alguma coisa. Os outros 70% da riqueza do mundo ficam na mão dessa elite mundial, que hoje se dizem os donos do mundo. Quem está no topo dessa pirâmide é ninguém mais, ninguém menos, hoje, atualmente, do que Jacob Rothschild, um dos maiores nomes aí da família dos Rothschild, que é, por sinal, o patrão aí de um dos maiores braços da mídia que nós temos atualmente, que é a revista The Economist, uma revista internacional que é vendida em grande escala no mundo todo, certo? Então, a família dos Rothschild são os caras que controlam a grana no mundo, são os banqueiros, e eles é quem estão nesse topo hoje. E, por sinal, eles têm uma ligação total com o próprio rei da Inglaterra, o rei Charles III, justamente porque eles estão ali próximos e é uma das potências que controlam e governam o mundo atualmente, certo? Então nós temos aí essa figura realmente muito estranha aparecendo justamente embaixo desse pedaço da pirâmide que está acima, e uma figura que representa, se nós olharmos assim de forma rápida, a própria morte. O que será que esses caras estão querendo dizer com isso? A coroação do rei Charles III, no dia 6/5/2023, a numerologia dessa data somada dá um número 18, número 18, muito óbvio, né? 6 mais 6 mais 6, o 666, traz essa numerologia, traz o número 18, o que mostra que realmente tudo foi planejado
para um ritual ocultista, certo? E além disso, o próprio emblema, o próprio símbolo da coroação do rei Charles III, ele nos mostra um pentagrama invertido. Se você observar aí claramente, onde nós temos essas flores muito bem colocadas, posicionadas, para que nós possamos observar um pentagrama invertido, que no caso, o pentagrama é um dos selos de invocação do próprio Satã, do próprio Satanás. Então, ao mesmo tempo que temos o selo de invocação, o símbolo de invocação do próprio Ra-Satã, nós temos a figura aparecendo embaixo da base principal da pirâmide, a base da elite, né? No caso, aparecendo aonde existe a população, representando a própria morte. O que será que esses caras estão querendo dizer agora com o novo reinado do rei Charles III? E que, curiosamente, é um dos caras que está aí encabeçando o projeto de Grande Reset, que se iniciará aí entre o ano de 2023 até o ano de 2030, o recomeço do novo mundo, o recomeço da nova era, da nova ordem. We have to mobilize all constituents of our global society to work together. We must not miss this unique window of opportunity. For this reason, I'm grateful that we are joined for this announcement of the Great Reset Initiative, not only by His Royal Highness the Prince of Wales, but by representatives of international organizations. The threat of climate change has been more gradual. It is an opportunity we have never had before and may never have again. A própria morte, essa figura, representa nada mais nada menos do que o processo de redução populacional, e que está totalmente interligado com a quarta revolução industrial, com o domínio da inteligência artificial e, é lógico, a substituição de trabalhos pesados humanos pelo trabalho de máquinas. Então, tudo começa a fazer total sentido quando você enxerga uma cerimônia como essa, uma cerimônia que ressoou no mundo inteiro, agora com uma mensagem subliminar da própria elite mundial. Consegue enxergar aonde tudo isso vai chegar, aonde tudo isso vem nos levar? E como eu citei a família dos Rothschild, nós podemos observar que a própria capa da revista The Economist dos últimos dias fez uma referência clara ao próprio rei Charles, com, podemos dizer assim, imagens realmente muito estranhas, e que nos últimos tempos também fez uma grande referência ao próprio pentagrama invertido, a estrela de 5 pontas de ponta cabeça completamente invertida, certo? Temos aí mais uma das mensagens subliminares feitas pela própria elite mundial diante dos nossos olhos, em um grande ritual de ocultismo, onde em um simples final de semana, em um simples sábado, as pessoas do mundo todo voltaram seus olhos para isso. Conseguiu enxergar o que esses caras estão querendo dizer com uma mensagem subliminar como essas? Assunto do momento, mais pedido sem dúvida nenhuma, a misteriosa aparição, que não tem nada de aparição, já abro logo o jogo, né? Mas da figura do ceifeiro transitando ali nos corredores da abadia de Westminster, né? O lugar onde o príncipe Charles foi coroado, se transformou agora no rei Charles III, né? Eu vou ler a matéria da mídia para que as pessoas não fiquem taxando as coisas como teoria da conspiração, porque se você pesquisar um pouquinho da história da família real, você vai ver que há muita mutreta ali envolvida, inclusive todas as teorias da conspiração mesmo, ligadas a reptilianos, são associadas a eles. Se de fato essa teoria existe, se ela tem algum fundo de verdade, sempre é atribuída à família real. Além disso, comportamento, mudanças nos olhos, até na pele já foi fotografada aos milhares, já foi filmada aos milhares dessa família. Então tem muita coisa envolvendo eles, desde a época da Lady Di, né, quando eu mesmo comecei a pesquisar um pouco. Tem muita coisa envolvida ali, muita coisa sombria. Mas hoje, né, como as redes sociais estão, a gente já não pode mais fazer os vídeos como a gente fazia naquele tempo, né? Você vê, por exemplo, o nosso vídeo da Lady Di, ele hoje já não se encontra mais no ar, né? E a gente analisava todos os eventos até o momento que aconteceu o trágico acidente, que para nós não foi acidente, até o relacionamento com uma certa pessoa que ela teve, que não agradava em nada a família real, enfim, né? Não é mais assunto para a gente continuar aqui, porque não pode, infelizmente não pode.
Mas essas informações estão na mente de alguns de vocês, né? Principalmente os mais antigos. Eu lembro que o vídeo da Lady Di deve ter sido o terceiro ou quarto vídeo que a gente postou nesse canal, né? A gente tinha o canal 1, justamente por conta de strike mesmo, a gente criou esse segundo. Era assim que se fazia antigamente. Hoje já não é mais possível, né? Você é banido totalmente. Não adianta você criar outros canais, mas antigamente a gente se defendia assim. Então a gente continuou no ar fazendo dessa maneira, né? Vocês aí mais antigos sabem dessa história. Então eu vou trazer aqui a informação da mídia e no meio dela a gente vai fazendo como sempre, vai jogando as informações, né? Essa matéria está no R7, ela foi dica de vários inscritos, então quero agradecer a todos que mandaram essas e demais dicas. Como eu disse, um assunto desse é óbvio que ele vai ser muito comentado, né? Então a mídia começa sensacionalizando o negócio, espiritualizando uma coisa que é física. Figura misteriosa aparece durante coroação e intriga internautas. Silhueta registrada em vídeo parece ser de uma mulher que usava um longo manto preto ou objeto similar. Silhueta parece, né, uma aura, alguma coisa do tipo, né? Mas não é nada disso. Antes, né, da gente continuar, eu quero mostrar o vídeo para vocês, preste muita atenção, você vê claramente que é uma pessoa passando, né, vestida exatamente como um ceifeiro. O ceifeiro, né, para quem não sabe, ele é uma figura pagã, que é adorada também em outras religiões, principalmente de matriz afro, como o Exu Caveira, né? E ele, na forma de ceifeiro, ele tem ali a missão de levar as almas. Como o próprio nome diz, ceifeiro vem de ceifar. E esse, nesse caso, não é de plantação, mas de almas humanas. Alguns acreditam que quando as pessoas estão para morrer, né, é ele que retira a alma do corpo. E, inclusive é por isso que muitos clubes usam, né, não é só bruxaria nem nada do tipo, mas usam o símbolo do ceifeiro. Eu mesmo uso aqui no canal, por questão que ele também iguala todos os homens, né? Não importa quem você seja, rico ou pobre, todos nós ficamos nessa condição. Um dia partiremos dessa para uma melhor, né? Alguns outros para pior. Na visão bíblica, né? Se a gente procurar um pouco sobre a visão bíblica, o que seria o ceifeiro, ele é a própria morte, né? Fiz uma pesquisa aqui e trouxe alguns versículos, né? Para que a gente também tenha um parâmetro bíblico, né? A Bíblia não ignora a existência do ceifeiro, mas eles falam mais na questão de colheita mesmo, né? Mas de qualquer maneira eu vou trazer aqui para vocês, porque pode alguém ter outra interpretação ou querer, né, a versão bíblica da coisa. Vamos lá. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9,37, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9,38. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13,30. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são anjos. Mateus 13,39. Então, esse último aqui, né, Mateus capítulo 13, versículo 39, eu vou repetir, preste atenção, porque parece a confirmação da existência de fato dessa entidade, né? Que segundo, né, a minha humilde opinião, não estou dizendo isso aqui como uma verdade absoluta, na minha opinião, lendo as escrituras, eu acho que essa criatura começou a existir, eu entendi isso, a partir do momento do pecado. A morte passou a existir ali, Deus criou o homem e a mulher imortal, certo? Isso é comprovado inclusive cientificamente por questão que todas as nossas células se renovam a cada ano. Agora não se sabe por que cada cópia que vai sendo feita vai saindo pior, né? Eu até dou o exemplo da fita de VHS. É como se você ficasse gravando várias vezes uma imagem em cima da outra e vai saindo cada uma com menos qualidade do que a outra. É mais ou menos o que acontece com o nosso organismo. Então parece mais uma programação genética para que fosse assim, certo? Inclusive existe até outras coisas que a elite pratica, né? Elite como a família real, que alguns acreditam, que o consumo de sangue de crianças, de bebê, poderia retardar isso, porque o sangue da criança, né, do bebê, vem com todas as células, anticorpos, tudo que é preciso para o corpo desenvolver saudável tem ali, né? E por isso é que tinha essa prática abolida, claro, pelos mandamentos de Deus. Mas vamos lá, vamos ler esse trecho aqui, ó. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13,39, tá certo? Então, tá aqui que é uma questão espiritual, a questão do ceifeiro. Ele ter passado ali naquele momento, você não acha que é por acaso? Ah, é um sacerdote que simplesmente passou, como a mídia vai querer dizer aqui. Algum religioso que passou no momento. Nada ali acontece por acaso. Teve gente, inclusive, desmaiando ali. Isso aí depois, se for de interesse de vocês, a gente fala aqui. Mas teve gente desmaiando ali. O clima
espiritual ali é pesado. Essa imagem que nós estamos vendo não é espiritual, é uma pessoa física. Mas a mensagem que está passando é totalmente espiritual. Deixa eu ler a matéria, para que não atrapalhe vocês no seu raciocínio. Uma figura misteriosa apareceu em vídeo nos corredores de abadia de Westminster, onde ocorreu a coroação do rei Charles III, em Londres, no sábado dia 6, intrigando internautas. A silhueta parece ser a de uma mulher que usava um longo manto preto e segurava um cajado ou objeto similar. No vídeo é possível ver uma pessoa que caminha em ritmo acelerado, enquanto soldados marcham para o interior da igreja, onde foi realizada a coroação. Ninguém parece ter notado o estranho acontecimento. As pessoas lá, Claro que nas redes sociais, aqui mesmo fala, nas redes sociais as imagens provocaram diferentes reações. Enquanto uns sentiram medo, outros fizeram piada. Esses que sentiram medo geralmente é os despertos, é as pessoas que têm uma espiritualidade maior. Por quê? Porque eles sabem que isso aqui é um sinal, isso aqui é um aviso para todos nós. Vamos chegar lá. Mas algo macabro chamou a atenção da maioria, a semelhança da figura com a personificação da morte, retratada dos filmes e desenhos, que usa uma túnica preta e uma foice. Internautas se perguntaram por quem a morte estaria buscando nos corredores de abadia de Westminster. Algumas pessoas se mostraram céticas e afirmaram não acreditar que aparições tivessem a ver com algo macabro ou sobrenatural. No Twitter, um usuário afirmou que a figura provavelmente não era alguma figura fantasmagórica, mas sim apenas algum líder religioso que caminhava pela igreja. Aqui já encerra a matéria para que fique gravado isso na sua cabeça. Não, era só uma pessoa que estava ali de preto, algum líder religioso, e ele passou, só isso. A pergunta é, por que um líder religioso ficaria segurando um cajado? Se ele não vai se apresentar nem nada do tipo, porque ele ficaria por trás fazendo isso? É óbvio que não é uma figura fantasmagórica, não é um espírito ali, isso está claro, é uma pessoa andando, mas que tudo é feito nos mínimos detalhes para passar a mensagem para o povo. Vai ser, meus irmãos, daqui para frente, os anos do ceifador, sem dúvida nenhuma. É só você ouvir o que a elite tem falado, a necessidade de criar um órgão com jurisprudência, com poder sobre todas as nações, justamente para evitar os mal terríveis como esse que a gente tem enfrentado há alguns anos. Se você prestar atenção nessas entrelinhas do que está sendo dito, nas propostas que estão sendo criadas, líderes de países como o nosso mesmo, dizendo que precisa de fato existir esse líder, esse grande líder com esse poder. Então tudo isso está dentro de um contexto, ainda mais vindo de uma coisa que chama a atenção do mundo, não porque de fato tenha relevância, mas porque a mídia faz questão de espalhar isso nos 4 cantos do mundo. Por quê? Porque essa é uma das grandes e antigas famílias, meus irmãos. Aquelas 13 que a gente conhece, também não vou dar detalhes disso, já passou a época de se explicar isso, Hoje a gente já está caminhando para o cumprimento das profecias, onde as pessoas procurariam a palavra de Deus e não a mais encontrariam. A gente está chegando nessa época, certo? As informações, a leitura como é para ser feita, ela vai ficando cada vez mais difícil de ser feita. Hoje já tem trechos bíblicos, vocês sabem disso, a gente sempre toca nesse assunto aqui. Não dá mais para você simplesmente chegar aqui e bater a real. Olha, Deus disse isso. Não dá. E a mesma coisa acontece com todas as outras informações, porque não é que a Bíblia deixou de ser escrita, que a história e as experiências com o espiritual e com Deus simplesmente sumiram. Ali está resumido tudo que é necessário para o homem saber das experiências com Deus, e os ensinamentos estão ali. Tá certo? Mas não quer dizer que a nossa história parou. Então, cada coisa que a gente aponta, cada coisa que Deus nos indica, e eu falo não do canal, mas nós todos, a nossa sociedade em geral, as pessoas, que de repente são tocadas e vão falando, um aqui, outro ali, isso continua acontecendo. E até então era possível se espalhar essas informações, Mas hoje não vai poder mais. Hoje, daqui para frente, não vai poder mais. E essa imagem passando ali, o ceifeiro, aquele que leva as almas, deixa claro o período que a gente vai atravessar daqui para frente. Querendo ou não, essa coroação, ela encerra um período, um longo período na história, e inicia um novo. Um novo que será com menos pessoas, será com menos seres vivos, literalmente. Você vê aí eles falando o quê? Do problema do clima, que até os animais não precisam existir nessa quantidade, principalmente animais como vaca, pessoas e etc. Tem que diminuir, o planeta não suporta tanta gente. Todas essas coisas estão sendo ditas, e essa imagem, ao meu ver, no meu ponto de vista, espero que a plataforma respeite, que a gente está espalhando o caos aqui, até porque para os verdadeiros despertos, os cristãos, a volta de Cristo para nós é lucro hoje,
O Apocalipse ele passou de ser um temor para ser uma esperança. Então o que demonstra para nós, se você, Davi, é isso que você pensa, pronto, eu penso isso, né? Baseado em quê? Nessas imagens que você viu, em tudo que a gente já vem pesquisando há esses 9 anos, me leva a crer justamente isso, que esse é o período que se inicia, né? Um novo período, encerrou o velho período, agora se inicia o novo, onde é necessário existir menos pessoas, menos animais, menos seres vivos. E o ceifeiro, passando ali, mostra que vai ser uma passagem rápida, a coisa vai acontecer de forma muito rápida, quando a gente menos esperar acontece e vai ser como um furacão mesmo. Essa é a minha interpretação, pergunto a sua, deixa aí a sua opinião, meu nobre e querido irmão, com todo o respeito, sempre a sua opinião, tá certo? Por mais que seja diferente da minha. Compartilhe os vídeos, meus irmãos, a plataforma continua pegando pesado com quem fala contra esse que está aí, né, no comando da nossa nação, mas a gente vai tentando aqui de qualquer forma falar, né? É preciso dar uma pausinha também, até para a gente poder respirar. Para vocês terem ideia, a gente já perdeu uma audiência aí de mais de 20% só nesses dias, e não é porque as pessoas não queiram saber, mas é porque a esquerda entrou na justiça, né, exigiu que o algoritmo recomende mais os canais deles e recomende menos a direita. E eu não sei, né, mas parece que foi acatado e isso tem acontecido. Você tem visto aí pessoas que defendem o que está aí, né, essa pouca vergonha, e os canais estão bombando, né? E não tem como bombar, pode ser o que for. Se você tem ali 10 inscritos e é recomendado para 1 milhão de pessoas, você vai ter uma visualização boa. Já que você tem um canal, por exemplo, com 600 mil inscritos, e você faz um vídeo e a plataforma exibe ele para 20 pessoas, recomenda para 20 mil pessoas. Como é que pode? Você tem 600 mil. O cara só tem 10, vai para 1 milhão. O outro tem 600 mil, vai para 20 mil. E aí? Isso é certo? Então não é à toa que depois sofre, né? Com essas coisas mesmo. Enfim. Isso é um desabafo, né? Mas o vídeo tá aí. Deixa a tua opinião, meus irmãos, eu faço questão de ler. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!